Olá, continuando com o nosso estudo dos timers do MSP430, vamos começar a abordar a parte de PWM. Vamos fazer variar o brilho do LED com um PWM. Ok, então vamos lá ao nosso PowerPoint. Esse aqui é o nosso assunto 8, continuamos no tema 09, perfeito? Então vamos iniciar abordando cinema. Por que será cinema? Vocês já vão entender o porquê. Vocês já se perguntaram qual a frequência de exibição dos quadros em um filme? Eu pus analógico porque hoje em dia tem projetor digital e aí as coisas mudam. Então, em um antigo filme analógico, bom, o ser humano, o olho humano, a partir de 16 exposições por segundo, ele começa a ter sensação de movimento, ou seja, então a taxa de exposição tem que estar acima de 16 Hz. O cinema usa uma borda de segurança de 50%, então ele projeta 24 fotos por segundo, ou seja, 24 Hz. Então 24 Hz é uma sensação contínua de movimento. Porém, isso não é tudo. Temos o problema da cintilação. O olho humano é muito mais sensível à variação de brilho. Os filmes antigos, né, você podia perceber até um pouquinho esse brilho flutuando, um pouquinho. Isso é cintilação. Muito bem, acima de 30 Hz nós já não conseguimos mais perceber que uma luz que piscava está piscando, ela parece acesa. Vocês podem até tentar, com o que nós já vimos na aula passada, tentar colocar o LED para brilhar não, piscar em 25 Hz, 27, 30, 32 e verificar até onde está a sensibilidade de vocês. Bom, precisava estar acima de 30, a frequência de quadros era 24 Hz. Muito bem, então a solução para o cinema foi expor 2 vezes cada quadro. A exposição dos quadros era 24, cada quadro é exposto 2 vezes, chegamos a 48 Hz. Então essa aqui é a história do cinema. Cada foto é exposta 24 Hz, ou seja, 24 fotos por segundo. Porém, a câmera de projeção acende e apaga 2 vezes para cada foto. Com isso, dobra a taxa para 48 Hz. Essa é a frequência de cintilação, ou seja, a frequência para evitar cintilação no cinema. Nós vamos usar isso, vamos fazer um LED piscar, porém numa frequência muito alta, a ponto do nosso olho ter a sensação de que ele está aceso o tempo inteiro. Então vamos ao problema, esse é o problema 5, ou programa 5, né? Vamos controlar o brilho do LED 1, LED vermelho, e vamos fazê-lo piscar a 100 Hz, ou seja, vamos usar um PWM em 100 Hz, então não vamos perceber a cintilação. E vamos usar o comparador 1 do timer A0 para controlar esse brilho. A chave S1 vai aumentar em 10% o ciclo de carga, ou seja, vai aumentar o brilho do LED em 10%. E a chave S2 vai diminuir em 10%. Então o LED vai brilhar, vai começar a brilhar, à medida que eu apertar a chave S1, o brilho vai aumentando até chegar ao 100%. E à medida que eu apertar a chave 2, ele vai caindo até chegar a 0%, totalmente apagado. Tem um detalhezinho nesse exercício, que é o seguinte: o comparador 1 do timer A0 está disponível no pino 12, P12. Porém, o P12 não está ligado ao LED. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos remover esse jumper aqui e vamos com um pequeno cabo ligar o P12 ao pino 2, é o mais próximo da borda da placa, ao pino 2 desse jumper aqui. Com isso, o P12 vai ser jogado direto para o LED, para acender o LED. Relembrando do circuitinho, estão lembrados dessa imagem? Já viram, né? Então está aqui, olha, o LED normalmente está destinado ao P10. Se nós abrirmos esse jumper, JP8, esse jumper que tem aqui, essa coisinha preta, vocês tiram, o pino 2 é o mais próximo da borda da placa. Basta ligar o P12 aqui e... P12? Isso, P12. E o P12 é quem vai acionar o LED, ou seja, o PWM vai sair pelo P12 e vai acionar o LED. Perfeito, com isso vamos conseguir uma maneira muito simples de apreciar, de perceber um PWM acontecendo. O P12, se vocês olharem, ele está aqui, o P12, reparem, TA0.1, timer A0, comparador 1. Perfeito? Então é o P12, 1, 2, 3, 4, quinto pininho de baixo para cima da coluna mais à esquerda. Perfeito? Bom, então temos lá a nossa missão geral no PWM, com um período de 10 milissegundos e passo de 10%, ou seja, cada passo vai acrescentar ou diminuir 1 milissegundo no ciclo de carga, né? Qual relógio eu devo usar, o A-Clock ou o SM-Clock?
temos alguns pontos a serem considerados aí. Vamos fazer a conta para o A-Clock. O A-Clock trabalha em 32,768 Hz, né? 2 elevado a 15 Hz. Bom, se o período é de 10 milissegundos, quantas contagens ele faz em 10 milissegundos? Bom, é só fazer essa continha aqui, são 327 contagens em 10 milissegundos. Então deveríamos sair de 0 até 326 para trabalharmos no modo 1, né? Mas não vamos me preocupar com esse 326 não, vamos deixar assim porque vai ter um ajuste a ser feito aí. Bom, se eu quero o passo 10%, 10% de 327 é 32,7. Como eu não posso trabalhar com parte quebrada, né? Vou arredondar para 32. Será que é uma boa coisa? Deveria arredondar para 33? Vamos falar em 32. Então, muito bem. 10 passos de 10% deve me dar 100%. Muito bem. 10 passos de 32 contagens vão dar 320 contagens. Que não fecha com as 327 que nós definimos aqui em cima. Se eu aumentar isso aqui para 33, eu vou parar em 330, agora estou acima. E agora, o que eu faço? Bom, a forma melhor, mais elegante de sair disso é fazer o seguinte: em vez de 327 contagens, eu vou cometer um pequeno erro no período e vou arredondar para 320. Então, vou falar, o meu período total é 320, ou seja, 100% são 320 contagens, e cada passo soma 32 contagens. Então, consigo, com 10 passos de 32, chego em 320. Cometi um pequeno erro aí. Reparem que os números estão pequenos, né? Se eu quisesse o passo de 1%, seria 3,2. Passo de 0,5% seria 0,16. Aí já fica... desculpa, errei. 1,5% é 1,6, né? Acertei? Bom, vamos lá. Confiram a conta. Acho que eu falei abobrinha aí, mas vamos lá. E se usarmos o SM Clock? A frequência é muito mais alta, né? 2 elevado a 20. Bom, se eu quero 10 milissegundos, é só fazer essa continha aqui. São 10.485 contagens em 10 milissegundos. Já é um número muito maior, né? Se eu estou trabalhando com passos de 10%, isso aqui dividido por 10 dá 1048,5. Eu vou aproximar para 1048. Então, cada passo de 10% é 1048. Então, fazendo a conta para chegar ao 100%, né? 10 passos de 1048, eu chego a 10.480. Então, está diferente de 10.485, eu vou usar o 10.480, perfeito? Então, meu período é 10.480 e meu passo é de 1048. O erro aqui, se vocês olharem, é só de 5, né? Mas ele é bem menor. Reparem que se eu quisesse passo de 1%, era só falar em 104, né? Cadê meus 10%? Está aqui. Seria passos de 104. Se eu quiser passo de 0,1%, seria passo de 10. Repare que eu consigo crescer muito mais. Eu tenho uma faixa muito mais elástica para trabalhar com essa precisão no PWM. Ou seja, se eu quiser um PWM mais preciso, mais exato, ou com maior resolução nos passos, eu devo usar essa frequência aqui mais alta. Porém, para o nosso problema, usando o SM Clock ou a Clock dá na mesma. Não vamos perceber nada e vamos chegar a um resultado muito bom. Bom, o nosso exemplo está feito com o SM Clock, perfeito? Então vamos lá. Então vamos programar o timer A no modo up. O modo up é aquele que ele conta até o valor do CCR0. Chegou no CCR0, volta a 0. Meu CCR0 vai ser quanto? 10.480, né? E o CCR1... quando eu opero no modo 6, me gera um PWM muito interessante. Reparem, o CCR1 ficou igual, ou melhor, o timer ficou igual, o contador do timer ficou igual ao CCR1 nesse ponto. É o limite máximo para a saída permanecer em 1. Aí ele vai a 0, permanece em 0 um tempo. Quando ficar igual ao CCR0, a saída vai para 1. E vai. Reparem que se eu puxar essa linha para baixo, essa linha de CCR1, ou seja, diminui o valor de CCR1, eu diminuo a largura do pulso em nível alto. Se eu empurrá-la para cima, eu estou aumentando a largura. Então o valor do CCR1 é diretamente proporcional ao meu PWM. Perfeito? Então, empurrar essa linha para cima, eu vou trazer essa linha vertical vermelha para a direita, vou alargar essa parte aqui e diminuir a parte a nível baixo. Ou seja, com CCR1 eu controlo o ciclo de carga, com CCR0 eu controlo o período, isso é muito importante. Então o período
é o CCR0, o ciclo de carga é o CCR1. Perfeito? Então vou colocar o timer no modo 1 e a saída do comparador 1 vai para o modo 6. 6 ou 7 dá na mesma. Depois tentem usar o modo 2, vamos ver que a coisa vai funcionar ao contrário. Tenho aqui um exemplo, com um pouquinho mais de cuidado. Está aqui o meu contador contando. Quando ele ficar igual a 10.480, ele volta a zero. Então, o CCR0 vale 10.480. E o valor que eu ponho no CCR1 vai me ditar o ciclo de carga, quanto tempo o sinal fica em nível alto. Se eu colocar aqui 1048 é 10%. Se eu colocar 4.192 vai ser 40%, ou seja, vai ficar 4 milissegundos em nível alto. 8.384 vai corresponder a 80%, ou seja, eu vou variar o valor do CCR1 para mudar o ciclo de carga. Perfeito? Então vamos só relembrar mais uma coisinha. Estou batendo a beça em vocês com esses detalhes, né? Veja bem, nós vamos configurar o timer a 0, instância 0 do timer A, e vamos usar a saída do comparador 1. Então o timer A0, como ele vai funcionar, eu vou programar no TA0 CTL, e como vai funcionar a saída 1 a saída do comparador 1, eu vou programar no CCTL1. Então eu vou programar no CTL0 e CCTL1, perfeito? Vamos então ao nosso programinha. Tem mais algumas coisas que eu já tirei do Define para o programa não ficar muito grande, mas está aqui, o período do nosso PWM é 10.480, estão lembrados? É o que dá 10 milissegundos. E eu chamei de passo 10. Passo 10 é para lembrar que é de 10%. Ele vale quanto? 1048, ou seja, 1/10 desse valor aqui. Perfeito? Está aqui o protótipo das funções. O IO config, que você já conhece, o debounce, olha só, monitor S1, monitor S2. Estão lembrados dessas funções? Nós já vimos essas funções lá no passado. Não vou entrar em detalhes sobre elas não, já vou usá-las. De interessante nós temos o que configura o timer a 0. Aqui eu vou gastar algum tempinho. Então vamos ao programa principal. O programa principal está aqui, desliguei o Watchdog Timer, chamei configura IO e configura o timer. E fico parado nesse while 1 aqui, nesse while infinito aqui, nesse loop infinito. Fazendo o que? Eu testo. Se a chave S1 foi acionada, se o comparador 1 ainda é menor que o comparador 0, eu aumento um passo no comparador 1. Se ele for igual, eu não aumento um passo. Por quê? Eu vou começar a aumentar o valor do comparador 1. Ele não pode ultrapassar o CCR0, né, que é 100%. Então, enquanto estiver abaixo do CCR0, eu posso ir aumentando. Quando ele não ficar mais menor, é porque ele está igual. Aí eu não faço mais nada. Então, enquanto ele está menor, se a chave for acionada, eu somo um passo no valor dele. E se for a chave 2... aí eu vejo, bom, é o que eu vou decrementar, vou subtrair um passo, né? Desde que ele seja maior do que 0. É claro, não posso ficar menor do que 0, não pode ficar negativo, senão vai dar problema também. Então, muito bem, então, a chave S1 eu somo 10%, a chave S2 diminuo 10%, tomando cuidado para não ultrapassar 100% e não ficar abaixo de 0. Perfeito? Então, esse aqui é o programa principal, só tem que fazer o quê? Apertar as chaves, mais nada. E a configuração do timer, isso aqui é interessante. Então, olha, o TA0 CTL, eu estou indicando como é que eu quero que o timer funcione. Bom, ele vai usar o SM Clock, então tacel underscore 2, e vai trabalhar no modo 1, ok? O comparador 1 vai trabalhar no modo 6, ou seja, estou habilitando a saída modo 6. Comecei o CCR0 em TPWM, ou seja, esse aqui é o período do PWM, estão lembrados? 10.480, né? Então CCR0 vale 10.480. E o CCR1, eu coloquei ele igual a 5 vezes o passo de 10%, ou seja, ele começa em 50%. Então inicializei, ó, disse como é que o contador vai contar, disse que o comparador 1 vai gerar saída no modo 6, o comparador 0 dito o período, que é 10.480, o comparador 1 começou com uma carga de 50%, e, para terminar, lembra que eu falei que no P12 era a saída out 1 do timer a 0? Muito bem, então eu tenho que dedicar esse pino P1.2 para o timer. Como é que eu faço isso? Eu programo ele como saída, já que eu quero usá-lo como saída, e coloco o PCL, olha aqui o PCL, estão lembrados? PCL ou bit 2, ou seja, agora quem controla o P1.2 é a saída 1 do timer a 0. Perfeito?
Então olhem com mais detalhes, isso é muito importante. Opa! E aqui o restante eu não vou comentar não, vamos passar direto para o nosso Code Composer. Vamos ajeitar um pouquinho as janelas aqui, né? Vamos aumentar o tamanho da letra. Tá aqui. Ampliar um pouquinho. Opa, ampliar aqui também para ficar mais confortável. Acho que vocês conseguem ver, né? Aqui tem um blá 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 explicando como é que o programa funciona. Olha aqui, ó, usar o cabo para ligar P1.2 ao JP8 ou Jumper 8 pino 2. Aumenta um pouquinho mais ainda, acho que assim fica melhor, né? Então aqui algumas definições que vocês já viram por aí, não sei mais o que, vou passar reto aqui as definições importantes, né? O período, 10.480, meu passo, que é 1048. O protótipo das funções, está aqui minha função main, opa, vamos descer um pouquinho aqui, está aqui minha função main, onde de interessante eu tenho esse while aqui, né? Se a chave S1 foi apertada, eu dou um aumento 10 no passo. Se for S2, diminuo 10% no passo. Perfeito? Desde que eu não ultrapasse os limites de 100 e 0. Só isso. Configuração do timer, tá ele aqui, ó. Tá cell 2, é o semiclock. Comparador 1, saída modo 6. Comparador 0 está com o meu período total. Comparador 1 começa com 50%. E a destinação do P12 para a saída out 1, ou seja, a saída do comparador 1 do timer a 0. Aqui a função que nós já vimos, né, que monitora a chave S1. Se vocês não se lembram, eu recomendo que vocês busquem lá nos programas antigos. Consigo diminuir aqui? Não consigo diminuir mais. Vamos ver aqui embaixo se eu consigo diminuir. Consegui, né? Então está aqui monitora a chave S1. Já fizemos isso aqui em C. Aqui monitora a chave S2. E essa função ficou sobrando, ela não faz nada, né? Esqueci de apagar essa função aí, né? Reesqueça que eu fiz um copy and paste do programa antigo, né? Mas fica aí. É bom para espantar o sono, né? Essa função tá aí, não faz nada, né? Vamos apagá-la, vai. Pum, apaguei. Pronto. Ok, o debounce e a configuração do I/O. Ok, então, Ctrl S. E eu estava aqui executando, né? Que eu fiz um ensaio. Sou esperto, fiz um ensaio antes, né? Então vamos lá, F11. Vamos mandar rodar o programinha. Se eu não fiz nenhuma besteira apagando aquela função que eu esqueci de remover. Tá indo, tá indo. Parece que tá indo, configurando e... Vamos lá. Vou mandar rodar o programa. O programa deve estar rodando, eu vou mostrar aqui na minha câmera. Vocês vão notar algumas coisinhas a mais colocadas na plaquinha aí, né? Esse aqui, deixa eu ver se eu mandei rodar direitinho. Mandei rodar, tá certo. Tá aqui o LED 1, ele está em 50% da carga. Vocês estão vendo uma pequena cintilação, né? Isso tem a ver com o batimento da frequência da câmera com o batimento da frequência do LED, que é 100 Hz. Se eu aumentar para 200, 300, eu não vou perceber mais essa cintilação. Mas vamos deixá-la aí, também é um charmezinho. Então vamos lá, vocês estão vendo esse fio vermelho? A pontinha dele está ligada aqui no pino 2 do JP8 e a outra ponta está ligada aqui. Opa, não, está ligada aqui. Eu fiz isso aqui para poder mostrar no osciloscópio, né? Então olha, o laranja e o vermelho estão ligados aqui no protoboard. E ainda sai mais um pininho aqui, mais um cabinho que vai lá para o meu osciloscópio, esse laranja. Ok? E peguei o terra ainda para dar o terra do osciloscópio. Então vamos lá. Se a câmera não parou, por que ela não está atualizando? Parece que deu um galho na minha câmera. Opa! Ela está com atraso grande pra caramba, né? Maldita câmera. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Vou interromper e vou abrir de novo. Vamos ver se ela melhora. Então, como eu não consegui fazer a câmera funcionar, essa câmera
Ela está com um atraso gigantesco. Então vamos voltar à câmera do meu notebook e eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar essa videoaula por aqui. Fico devendo a demonstração para vocês. Vou fazer no vídeo seguinte. Ele vai ter uma letrazinha A na direita, perfeito? Então peço desculpas aí pelo trote que a câmera me aplicou. Obrigado.